Como a gente tinha comentado, a gente vai fazer uma análise aí, né, dos grupos dos brasileiros. Vamos começar aí pelo grupo A, o Flamengo defendendo o título, né? É um grupo relativamente acessível para o Flamengo aí. Acho que briga com o Racing pelo primeiro lugar, mas não vejo lá tanta dificuldade de conseguir esse primeiro lugar, né? O Racing veio lá pelo campeonato argentino, né, com melhor campanha. Aí você tem um time equatoriano que é o Alcas, né? Foi campeão equatoriano lá, surpreendeu todo mundo. Primeira participação em Libertadores. É um time que foi totalmente desmontado aí, o time que foi campeão, né? Vendeu peças importantes, enfim. Assim como o Nublense, né? O Nublense é um time chileno que foi vice-campeão lá do campeonato chileno, que também foi completamente desmontado, né? E assim como o Alcas é a primeira participação em Libertadores. Vamos começar a análise pelo Racing, né? O Racing ele é treinado pelo ex-volante, o Fernando Gago, aquele jogador que, nossa, quando começou a jogar todo mundo dizia que ia ser um craque, era muito comparado com o Fernando Redondo, enfim, jogou no Real Madrid, né? Só que o Gago sofreu muito com lesão e nunca foi o jogador que todo mundo esperava. E ele aí com 36 anos, né? Tá treinando o Racing, um time super tradicional da Argentina ali. Atualmente ele tá em quarto lugar do campeonato argentino, né? Tá com 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas em 8 jogos. Então não tá num ano excepcional, vamos dizer assim. Mas é um time tradicional, né? É um time que já tem uma Libertadores aí e, e já eliminou o Flamengo, né? Na Libertadores 2020. O Flamengo vinha aí como favorito ao título, né? Depois de ganhar em 19, aquele ano fantástico do Flamengo. O Flamengo foi eliminado pelo Racing nos pênaltis, né? O Racing tinha um time interessante. Foi uma época muito boa, né, do Racing. O Racing acho que eliminou o Vasco em um ano, depois eliminou o Flamengo. Tinha jogadores como o Lautaro Martinez, o Zaratio, né, que foi pro Galo, Lisandro Lopes, enfim, tinham bons jogadores. E hoje, assim, o plantel é bem inferior a esse time de 2020, mas tem peças que a gente conhece, né? Inclusive é jogador do Flamengo, né? O Guerreiro, né? Paulo Guerreiro, atacante peruano, ele joga lá no Racing. É, Tem um outro jogador que já fez gol no Flamengo, pelo Racing, inclusive, que é o Fertoli, né? Ele fez gol pelo Racing lá em 2020 e fez gol também agora pelo Tajeres, né? Em 22, quando caiu na fase de grupos ali. Então são jogadores conhecidos aí do Flamengo. O retrospecto é equilibrado, né? Acho que tem esse ponto de atenção da eliminação já do Racing, mas é um retrospecto equilibrado. E um ponto para tomar cuidado com o Racing, vale falar que o Racing tem um jogador muito bom, que é o Matias Rojas, né? Esse jogador é muito bom, é um meio-campista ali, até o Botafogo tá interessado na compra dele, tava em negociação. E ele também já tem convocação pela seleção argentina, né? Então, se ele não sair do Racing, é uma peça para ficar atenta aí nesse time do Racing. Mas eu acho que o Flamengo ganha aqui no Maracanã e consegue pelo menos empatar na Argentina. Falando do Alcas, gente, o Alcas é a primeira participação em Libertadores, é um time da capital do Equador, é de Quito, né? E pela primeira vez na história dele ele foi campeão equatoriano, né? Ele bateu lá o maior time do país, né? Do Equador, que é o Barcelona de Guayaquil. Foi uma disputa, né? Uma final em 2 jogos. Primeiro o Alcas ganhou por 1-0 e o segundo foi um 0-0, ou seja, não é um time que dominou assim o Equador, e muito pelo contrário, né? Foi um título inédito, sofrido. E para o Flamengo não se preocupar tanto, esse time aí que fez uma
boa campanha, né, no campeonato equatoriano, ficou 22 jogos invictos. Ele foi muito desmontado, né? Ele perdeu 5 peças importantes, né? 5 titulares, ele perdeu assim o principal jogador, que é o Fridelskis, enfim, é o Francisco Fidrizelski, tô lendo aqui. Ele foi o artilheiro do último campeonato com 14 gols, e ele foi justamente pro Barcelona, né? Pro Barcelona de Guayaquil, que é normal, né? Acontece, né? O jogador se destaca, ele vai pro time maior, e se destacar nesse time maior, vai pra Europa. Aqui no Brasil acontece isso, né? Bem comum. O jogador que está no time melhor é comprado pelo time maior, se destacando ele é vendido. Então o Flamengo vai encarar um time aí desmontado em relação ao time que foi campeão equatoriano. Vale destacar que o Otero, né? O Otero é um jogador que a gente conhece bem, jogou no Galo, jogou no Corinthians, jogou no Fortaleza aqui no Brasil. Ele foi contratado pelo Alcas aí, enfim, para ver o nível do time. Acho que o Otero não seria titular aqui no Brasil, vai jogar aí no Alcas. Eles jogam na altitude, né? Acho que é um ponto de atenção, a altitude de Quito. Não é comparada ali com a Bolívia, né? Onde Palmeiras e Fluminense vão jogar contra a Bolívar e The Strongest, mas é 2.800 metros a nível do mar, tem uma altitude, né? A Bolívia é 3.800, são 1.000 metros a mais. O craque do time hoje é um atacante, que é o Michael Rangel, né? De 32 anos. Eles têm o meia Quinones também, e o goleiro que joga até na seleção do Equador, que é o Galíndez. Então acho que são os principais jogadores do Alcas, mas eu vejo o Flamengo ganhando os 2 jogos. Para fechar a chave aí do Flamengo, o Nublense, né, do Chile. Ele não é da capital, ele não é de Santiago, ele fica a 400 km de Santiago. Então, diferente do Racing de Buenos Aires, do Alcas, que é de Quito, o Nublense é um time afastado aí da capital do Chile. Fez uma campanha inédita também, foi vice-campeão lá no Chile, e a primeira Libertadores do Nublense também. O Alcas também sofreu um desmanche. O time aí que foi vice-campeão chileno é bem diferente desse que vai jogar Libertadores. Então, assim, lógico, atenção, mas um ponto de preocupação a menos pro Flamengo. O que chama a atenção é que o presidente do Nublense é o Joino, né? É um atacante que jogou muito pela Universidade, ex-atacante, né? Jogou muita bola pela Universidade Católica e jogou no Palmeiras aqui em 2006. E esse cara é presidente do Nublense. Atualmente, para vocês terem noção, o Nublense está em 13º lugar no campeonato chileno. De 8 jogos, ele perdeu 4 e ganhou 2 e empatou 2. Ou seja, campanha péssima, né? E ganhou 2 e empatou 2. Ou seja, campanha péssima, né? Ele tem um estádio com uma capacidade para 12 mil pessoas, então nada que o Flamengo não saiba que é jogar contra, né? Não vai ter tanta pressão. E o craque do time ali é o Patrício Rubio, né? O atacante. Tem 3 gols aí em 8 jogos no campeonato chileno. Basicamente esses são os adversários aí do Flamengo. Não tem muita preocupação. O Flamengo deve passar aí com 15 ou até 18 pontos. Vai depender aí do Racing. A briga aí é para ver quem passa em primeiro. Para mim, tanto o Flamengo contra o Racing devem ganhar os 2 jogos contra Alcas e Nublense. E aí o confronto direto, saldo de gols, enfim, pode anotar aí e me cobrar depois. Vocês vão ver Gabigol, o Pedro aí brigando para ser artilheiro da Libertadores, porque eles vão fazer muitos gols nessa fase de grupo, tá, gente? Especialmente aqui no Brasil. Então o Flamengo deve passar em primeiro aí, sem muita preocupação, se tudo correr como o previsto, né? Lógico, foi importante ter um sorteio de um grupo mais acessível para o Flamengo colocar o carro no trilho, entender o que o Vitor Pereira quer, a nova formação. O Everton Ribeiro já foi anunciado como reserva desse time,
Tem a questão do De Arrascaeta que tá machucado, então vive esse momento conturbado, mas é um grupo muito fácil, muito tranquilo para o Falcons e Nublense. E aí há o confronto direto, saldo de gols, enfim. Pode anotar aí e me cobrar depois. Vocês vão ver Gabigol, o Pedro aí brigando para ser artilheiro da Libertadores, porque eles vão fazer muitos gols nessa fase de grupo, tá, gente? É, especialmente aqui no Brasil. Então o Flamengo deve passar em primeiro aí, sem muita preocupação, se tudo correr como o previsto, né? Lógico, foi importante ter um sorteio de um grupo mais acessível para o Flamengo colocar o carro no trilho, entender o que o Vitor Pereira quer, a nova formação. O Everton Ribeiro já foi anunciado como reserva desse time. Tem a questão do De Arrascaeta que está machucado, então vive esse momento conturbado, mas é um grupo muito fácil, muito tranquilo para o Flamengo. É mais que obrigação passar aí de fase, não digo em primeiro por conta do Racing, mas passar de fase com certeza é obrigação. É isso, gente. Vamos ver como desenrola aí esses jogos. Tamo junto, deixa aí no comentário o que vocês acham aí, como que o Flamengo vai desempenhar.